Boa noite. Vamos falar sobre Tampinha da Inclusão, uma campanha que já começou aqui em Mossoró. Quem vai trazer os detalhes é nosso entrevistado desta sexta-feira, o vereador Petras Vinícius. E mais, o ERN e CDL iniciam mais uma pesquisa socioeconômica do Mossoró Cidade Junina. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui em Mossoró, em toda a região oeste, você que nos acompanha em Pau dos Ferros, em Açu, Natal, Parnamirim, nessas várias cidades que possuem os serviços da TCM. A TCM é do RN. Muito obrigado pela audiência a cada família que está atenta aqui ao nosso programa. Hoje vamos falar sobre inclusão, uma campanha que começou aqui em Mossoró, foi lançada nesta semana. O vereador Petras vai trazer os detalhes. A gente já trouxe reportagem e, como prometido, o Petras está aqui para falar mais um pouco. E, claro, você de casa, se tiver alguma dúvida, manda sua mensagem através dos nossos contatos, o Instagram, @Cenário Político TCM, e o WhatsApp 98802-8941. Hoje eu encontrei com o seu Genivan Batista. Um abraço, seu Genivan Batista, no alto dos seus 85 anos, com uma cabeça de menino, muito boa a memória. Encontrei com ele, contou várias histórias da política de Mossoró, sobre o governo do estado, sobre candidaturas ao Senado. Ele disse que tem muita coisa que nunca revelou e quem sabe um dia vai vir aqui para o cenário político para desvendar todos estes segredos da política potiguar e do Rio Grande do Norte. Um abraço para seu Genivan, da A Construtora. Uma imensa satisfação saber que o senhor acompanha também aqui o nosso trabalho, tá bom? Toda a família aí que acompanha o nosso programa. Um abraço, seu Genivan. Bem, vou trazer uma foto aqui, para a gente trazer a reportagem, uma foto do Anderson Silva. Olha só, rapaz, que cara mais sério. Esse é o Anderson Silva, mais conhecido como o Logan. Qual é o bairro, hein, Logan? Qual é o bairro? Abolição 2. O Abolição 2. Esse aqui é o Wolverine do Abolição 2. É o nosso colega que está aniversariando hoje. Parabéns, completando aí os seus 30 anos de rombo. Tá ficando velhinho o Wolverine, que vai ser pai ou do Logan ou da Laura. Ainda está por decidir ainda. Parabéns, meu amigo Wolverine. Felicidade, saúde e muita paz. Feito o registro, vamos para a informação. A segunda edição do workshop É Preciso Ousar para Crescer aconteceu nesta sexta-feira no Hotel Vila Oeste e colocou a discussão ali de assuntos importantes ligados ao turismo e ao desenvolvimento econômico do estado. O evento reuniu nomes de destaque de vários segmentos no Rio Grande do Norte, colocando em pauta turismo, sustentabilidade, empreendedorismo, cooperativismo e a espeleologia, o nome dado à especialidade de estudo de cavernas. O workshop foi desenvolvido pelo projeto Lajedo do Rosário, que visa fomentar o turismo na região de Felipe Guerra, um município forte no campo da espeleologia, com mais de 450 cavernas na região. E também tem a questão do Felipe Guerra, 77 km de Mossoró, que tem a questão de cavernas. Então, essa integração, e por que discutir esse assunto de forma integrada? Porque nós temos um leque de opções para ser desenvolvido o turismo nessa região, né? O workshop nesse ano acontece em Mossoró, depois da sua primeira edição ter sido realizada em Felipe Guerra. Diversos palestrantes marcaram sua presença e instruíram o público com seus insights sobre as áreas em discussão, conectando-os em prol do desenvolvimento da região. E de conexão a gente entende. A diretora executiva do Grupo TCM, Estela Mares, participou do evento enquanto palestrante, marcando a presença da TCM em discussões importantes para o estado. A ação da TCM é sempre impulsionar a responsabilidade. Isso está dentro do nosso DNA. É tanto que na nossa empresa nós temos constituído 3 selos, que são os selos de responsabilidade social, ambiental e cultural. Esses selos eles estão alinhados com o Pacto das Nações Unidas, que é o pacto estabelecido pela ONU, dentro das 17 ODS para o desenvolvimento sustentável. E mais especificamente, nessa manhã, a gente vai estar falando sobre este caminho para esse desenvolvimento sustentável, conectando vidas e inspirando o desenvolvimento.
A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte também se fez presente no momento, discutindo sustentabilidade e turismo. Ela representa o desenvolvimento econômico do nosso estado. Quando a gente fala do turismo, a gente sabe que é a segunda atividade econômica que mais tem impacto para o desenvolvimento. Então, a gente está aqui, enquanto Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, trazendo um pouco do reflexo daquilo que a gente já faz em Mossoró, mas também em todas as nossas unidades. E tem um trabalho muito implicado dos nossos estudantes, dos nossos docentes, dos nossos técnicos. O turismo é responsável por 35% do faturamento do PIB do Rio Grande do Norte. Por isso que eventos como a segunda edição do workshop É Preciso Ousar para Crescer são importantes, colocando em discussão algumas áreas do turismo nem tão exploradas pelo Estado, mas de grande potencial, como a espeleologia. Por isso, a expectativa e a avaliação realizada do evento, que pela primeira vez acontece em Mossoró, é positiva. Os potenciais da exploração de cavernas não são apenas acadêmicas, como também possuem grande apelo turístico. O tema foi explorado por Ives Guerra, gestor de turismo do Sebrae, usando como exemplo outras cidades do Brasil, que aproveitam de seu potencial de visitação de maneira positiva à natureza. Esse segmento do turismo que a nossa região aqui, o nosso estado do Rio Grande do Norte, apresenta de diversas formas. Por exemplo, aqui na região da Furna Feia, de Felipe Guerra, que possuem as cavernas, os passeios de 4x4, como é que a gente pode explorar essas atividades de forma sustentável e segura. Então essa abordagem que a gente vem trazer aqui para os empresários e gestores públicos que estão participando conosco desse momento. Cada vez mais existe essa discussão que envolve a experiência, a técnica, para justamente fazer com que se torne mais organizado o turismo aqui no interior do estado. Parabéns pela iniciativa, tá bom, pessoal? Bem, eu vou fazer uma correção. Ontem eu mandei um alô aqui muito especial, uma pessoa muito querida, mas eu chamei o nome errado. É Vovó Sandra. Vovó Sandra aí da Escola Cores e Formas. Muito obrigado pela audiência de todas as noites, tá bom? Um abraço aí para a Sayonara, o Wilker, toda a família que acompanha aqui o nosso cenário político. Vovó Sandra, um beijo. Muito obrigado pela audiência. Bem, vamos iniciar a nossa entrevista com o vereador Petras Vinícius. Aconteceu nesta semana já o lançamento da campanha Tampinha da Inclusão. É assim, Tampinha da Inclusão. E todo mundo está falando sobre isso aqui em Mossoró. Petras, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao cenário político. Que campanha é essa? Boa noite, Vonúvio. Boa noite a todos os telespectadores da TCM. É uma alegria poder estar aqui participando mais uma vez. E eu fico feliz porque nós iniciamos a semana lançando uma campanha que já acontecia em Natal, e eu acredito muito que bons projetos, assim como projetos que nascem em Mossoró foram para a capital do estado, a gente precisa trazer para cá para fazer acontecer, mas principalmente para dar visibilidade e garantir a dignidade das pessoas. O Tampinha da Inclusão é um projeto que iniciou com o vereador Técio Tinoco, que é um vereador militante também da pauta da inclusão, ele é cadeirante, está no seu segundo mandato de vereador, e Técio lançou essa campanha, que é uma campanha que atua na sustentabilidade, onde nós vamos transformar as tampinhas plásticas que serão recolhidas. Muita gente pergunta, mas o que essas tampinhas vão fazer? As tampinhas, elas levam aproximadamente 100 anos para se decompor. Então, essas tampinhas, que muitas das vezes são jogadas em locais, inclusive prejudicando o meio ambiente, elas são recolhidas e são transformadas em cadeiras, aquelas cadeiras plásticas que muitas das pessoas compram, usam nas suas casas, vêm nos estabelecimentos, elas serão transformadas nessas cadeiras. E a cada 300 quilos de tampinha recolhida, nós vamos trocar pela cadeira de roda ou uma cadeira de banho. Então, nós cuidamos do meio ambiente, a gente trabalha com a sustentabilidade, mas também faz com que aconteça a inclusão das pessoas com deficiência, idosos e pessoas com a mobilidade reduzida. Muitas pessoas precisam, nós somos muito procurados. Olha, eu preciso de uma cadeira de roda, eu preciso de uma cadeira de banho. Então, o nosso intuito é fazer isso. Por exemplo, a APAI Mossoró. A APAI já acolhia essas tampinhas, ela já fazia a remessa lá para o vereador Técio Tinoco, e agora nós vamos coordenar aqui na região, dando esse suporte, mas fazendo que não só a APAI, como outras instituições e pessoas de Mossoró possam ter acesso à cadeira de roda e à cadeira de banho. Mas também, Vonúvio, nós tivemos a alegria de que muitas pessoas da cidade, desde que a gente lançou nas redes sociais, que na segunda-feira ia ser iniciado esse projeto aqui em Mossoró, muita gente me procurando. Pessoas já foram deixar na Câmara Municipal de Mossoró suas tampinhas, porque a Câmara é um ponto de coleta, já foram deixar na minha casa, as pessoas estão me ligando, procurando nas redes sociais e dizendo, olha, eu quero doar, eu já estou juntando tampinha, e eu fiquei muito feliz, porque você vê o senso, o engajamento e a vontade que as pessoas têm de contribuir com a causa tão nobre.
A gente tem imagens do lançamento que aconteceu na segunda-feira, agora nesta semana, lá na APAI, que é um ponto de coleta, como disse o vereador Petras, e teve a participação ali de algumas pessoas de entidades, ali o vereador testinou que esse aí é um ponto de coleta, né? Um ponto que já tem, já ali algumas tampinhas, aí a cadeira de rodas, a cadeira de banho. Então, foram doadas. Essas aí já são lá. A gente já chegou doando. Não, nós chegamos com essa cadeira, né? Já doamos a APAI, na verdade. Eu fiz uma parceria com o vereador Técio e disse a ele que ele disse, assim que você lançar, você já entrega as 2 cadeiras. Então, nós decidimos já deixar na APAI, que é um anfitriã que está recebendo o projeto, que já recolhe tampinhas. Então, nós deixamos uma cadeira de roda, uma cadeira de banho, garantindo aí, porque a APAI precisa muito. São muitas assistidas, as pessoas que frequentam a APAI precisam. E a minha preocupação com a tampinha da inclusão, a minha preocupação em chegar com a cadeira de roda e com a cadeira de banho, é porque uma das coisas que eu sei que as pessoas estão é cansadas de muita promessa. As pessoas querem algo concreto. E tudo o que eu faço, paralelo ao meu trabalho de vereador, mas também como cidadão, eu passei 4 anos sem estar no mandato de vereador e nesses 4 anos eu busquei parcerias. Eu aprendi a encontrar caminhos para, ao invés de estar reclamando, porque isso e aquilo não acontece, apresentar resultados. E esses resultados muitas das vezes vieram com parceria de empresas, de amigos, de pessoas que acreditam também que nós podemos fazer um mundo melhor, e foi assim que a APAI fez, e nada mais justo do que uma cadeira de roda e uma cadeira de banho já começar a instituição. Bem, vamos acompanhar agora os assuntos debatidos na Assembleia Legislativa na sessão dessa quinta-feira, de ontem. Acompanhe. Nessa quinta-feira, os deputados trouxeram ao plenário alguns assuntos que foram destaque nos noticiários da mídia local e também nacional. Os deputados Adjuto Dias, Coronel Azevedo e Taveira Júnior falaram sobre o Dia Nacional Sem Imposto, que mobilizou consumidores e empresários na capital potiguar. Hoje é o dia do imposto zero, né, em todo o Brasil, aqui no Rio Grande do Norte não é diferente, está fazendo, né? Alguns estabelecimentos estão vendendo produtos sem o imposto, para a população sentir a carga tributária que pagamos, né? Hoje é em torno de quase 40% em alguns produtos, isso a população paga. Isso não é, como o pronunciamento ali, não é que a gente vai deixar de arrecadar, somos contra. Não, lógico que não. O Estado precisa arrecadar para investir, mas o grande problema hoje é o quê? É o investimento. E a gente paga uma taxa de imposto muito alta e esse investimento não retorna para a população, um serviço de qualidade. Como eu mesmo disse, a gente paga um imposto de país rico, mas recebe o serviço de país pobre. A deputada Cristiane Dantas também trouxe ao plenário uma preocupação de toda a sociedade brasileira, anunciando a tramitação de um projeto de lei que alerta sobre o perigo das apostas online. É chamar a sociedade para o diálogo, não é chamar atenção, porque todos sabem que o jogo, ele é muitas vezes um caminho difícil, um caminho que só traz prejuízo para quem está ali apostando. E hoje, online, você está assistindo um jogo de futebol, já abre ali uma oportunidade de você apostar como vai ser ali aquele resultado. Mas muitas vezes essas apostas trazem muitos prejuízos financeiros, uma dependência e outras coisas até como problemas familiares. Já a deputada Isolda Dantas anunciou o resultado da visita da governadora Fátima Bezerra ao presidente Lula em Brasília. A entrega de casas populares pelo programa Minha Casa Minha Vida e investimentos para a cidade de Mossoró. Se soma essas 2.500 casas do Minha Casa Minha Vida, o governo Lula também entregou a Mossoró essa semana 7 ambulâncias novinhas da SAMU. Significa a renovação absoluta de toda a frota do SAMU de Mossoró, como também a assinatura da ordem de serviço de 70 milhões de reais para a reforma do aeroporto de Mossoró. Aí as discussões da Assembleia Legislativa a gente sempre vai trazendo aqui e você conhecendo muitas das vezes os personagens, né, os políticos que estão lá interagindo no Parlamento Estadual. Vamos voltar aqui a nossa conversa com o vereador Petras Vinícius. Vereador, no bloco anterior o senhor explicava sobre como é o funcionamento da campanha, pontos de coleta das tampinhas, mas um questionamento que as pessoas podem se fazer neste momento. É só aquela tampinha de água mineral, é só aquela tampinha ali que é possível de fazer esse ajuntamento?
Que tampinhas são essas que vocês estão procurando? Olha, qualquer tampinha plástica, né? A tampinha de amaciante, a tampinha de água sanitária, a tampinha de água, de refrigerante, né? São vários tipos de tampinha. Nós vamos recolher essas tampinhas, inclusive hoje nós já temos, né, a Câmara Municipal de Mossoró, a APAI, alguns estabelecimentos que estão nos ligando. Hoje a gente já fez uma entrega em vários estabelecimentos e vamos continuar a próxima semana inteira. E nós vamos recolher essas tampinhas, a nossa equipe vai fazer o armazenamento. Depois desse armazenamento, nós vamos separar por cores, porque nós precisamos já mandar as tampinhas separadas por cores, e aí quando a gente pesar, a cada 300 quilos, a gente troca por uma cadeira de roda. Nós estamos fazendo um balcão para essas tampinhas e também uma relação, uma lista de espera, né? As pessoas que forem nos solicitando na cadeira de roda ou a cadeira de banho, a gente vai colocar lá. A gente está criando um link que vai estar lá no meu Instagram, o @PetrasVinicius. Lá as pessoas ficam por dentro da campanha, ficam por dentro para onde a gente está indo. Pode falar também, chamando para que a gente possa fazer uma visita, como também pode fazer um contato com o número da Câmara. Nosso gabinete vai estar disponível para atender, para dar qualquer orientação. E o meu celular, eu acho que quase todo mundo tem. Então, assim, a gente vai tentando fazer cada vez mais e abranger, e aos poucos a gente vai garantindo mais essa conexão, né? Eu espero, né, e é a nossa expectativa, vontade, disposição não nos falta. Quem conhece e sabe o nosso ritmo de trabalho sabe que a gente tem muita vontade. Às vezes a gente não consegue abranger mais coisas porque, de fato, a gente tem vários projetos que a gente coordena. A gente já está aí com o Festival A Praia para Todos, 2ª edição, um projeto que começou pequeno, se tornou um grande festival, o maior do Brasil. E agora, além de Tibau, que aconteceu em janeiro, inclusive em parceria com a TCM, nós vamos ter agora no final de julho em Areia Branca, né, que já foi um desejo que as pessoas nos pediram para ir para lá. Então, tem o Praia para Todos, tem um projeto novo que nós vamos ter aí no Viva Rio Branco e tantas outras coisas que, se Deus quiser, em breve o povo de Mossoró vai conhecer. A gente vai falar mais sobre inclusão, mas sobre os números dessa campanha da tampinha. Quais são os números? Quanto que já foi arrecadado, doado para quem precisa aí desses equipamentos? Olha, no estado do Rio Grande do Norte, mais precisamente na capital do estado, mais de 1.500 cadeiras de roda já foram doadas com as tampinhas recolhidas, né? As tampinhas, elas, como a gente falou, elas são recolhidas, são enviadas para uma empresa que compra essas tampinhas, ela já faz a troca, né? É como se fosse a troca das tampinhas e ela manda a cadeira de roda ou a cadeira de banho. E como eu falei, essas tampinhas são transformadas em cadeiras plásticas. Aquelas cadeiras, inclusive, tem o nome Jesus. Muita gente deve encontrar a cadeira e às vezes não sabe, pois aquelas cadeiras são feitas com a doação dessas tampinhas. O que é que você tem percebido, Petras, das pessoas sobre esta temática inclusão? Não apenas da participação nesta campanha, né, da tampinha. Porque, inclusive, lá em casa, até meu menino já está juntando, não sei nem como foi que ele ficou sabendo, né, da campanha, mas certamente na escola, ali com os coleguinhas, enfim, a criançada já está juntando. Mas qual é a sua percepção sobre essa interação da campanha, desta em específico, e de outras, né, relacionadas à inclusão aqui em Mossoró? Olha, primeiro eu acho que hoje, e fico muito feliz por isso, a inclusão ela tem cada vez mais visibilidade. E tudo aquilo que é mais visto, tudo aquilo que é mais potencializado, causa, né, nós temos aí duas vertentes. É uma vertente que eu acredito e é a que eu torço, que seja muito positiva, que a gente tenha a sensibilidade das pessoas, que as pessoas se coloquem cada vez mais no lugar das outras para contribuir e para construir pontes. Nós já temos muitos muros, muitas brigas, muitas guerras, o que a gente precisa é construir pontes para facilitar a vida das pessoas. E a inclusão, ela se tornou algo que as pessoas hoje sentem. Por exemplo, eu vejo pessoas, graças a Deus, que não são mães atípicas, que não são pais atípicos, mas que hoje muitas das vezes se colocam no lugar daquelas pessoas, como também nós sabemos que tem pessoas que não se colocam. Então, mas hoje, com a visibilidade que se tem, seja até por questão de entrega, né? Às vezes as pessoas fazem algo porque aquilo ali está dando resultado, ou fulano conseguiu chegar em tal canto, Petras foi eleito vereador, né? Muitas pessoas às vezes dizem isso, a pauta da inclusão, e muitas das vezes eu até digo, a pauta da inclusão é uma pauta que me deu e que me tem uma bandeira, mas a eleição foi um conjunto de fatores, é um conjunto de fatores, mas eu tenho muito orgulho e já mostrei, inclusive com atos, com ações, que a bandeira da inclusão não é usada por mim só numa eleição. Ela é usada sem eleição, estando no mandato, não estando no mandato. E a prova disso tudo é a minha história de vida. As pessoas que conhecem, que vivem e que acompanham, eu tive aqui várias vezes, sem ter mandato de vereador, divulgando ações que a gente desenvolvia junto com a inclusão, principalmente, Vonúvio, preocupado com ações concretas. O que é que chega de fato para a população?
Hoje a população, uma parcela, é revoltada com a política e muitos políticos, inclusive, usam isso. Muitos políticos hoje, se você observar, têm um discurso muito radical contra a política. Eles estão na política, mas têm um discurso radical para a política porque eles já identificaram que uma parcela da população está revoltada com os políticos. E eu não vou, de forma alguma, defender essa revolta. Eu vou defender que as pessoas aprendam a avaliar o político, que elas aprendam a votar sem amarras, que elas aprendam a ir para as urnas, sabendo se aquele vereador, se aquela vereadora, se aquele deputado, se aquela deputada tem um bom trabalho, tem começo, tem meio, tem fim, se ele de fato é comprometido com as causas. E hoje a gente consegue. Se você colocar aí numa linha do tempo, como a rede social fala muito, você vai conseguir identificar se as pessoas de fato têm comprometimento ou se estão fazendo só aquilo naquele momento. Então, eu me preocupo muito, eu faço sempre uma análise da minha vida. O que é que eu preciso melhorar? Nós somos seres humanos. Enquanto seres humanos, a gente acerta e a gente erra. E quando a gente parte dessa premissa, quando a gente olha e avalia a nossa vida, a gente faz e torna o ambiente melhor, né? Porque a gente não fica só apontando o dedo para o outro, a gente vê o que é que eu também posso melhorar. As parcerias, elas se tornam, eu não vou dizer mais fáceis, mas as pessoas se interessam mais hoje em dia por parcerias, por ajudar, por colaborar. Não falo só no quesito da parceria política, mas empreendedores, donos de lojas, comerciantes, donas de casa, enfim, as famílias trabalhadoras se interessam em ajudar, em colaborar também? Sem dúvida, o exemplo maior disso são essas ações que eu realizo. Por exemplo, o Praia para Todos, que é o maior festival voltado à pessoa com deficiência do Brasil, que acontece em Tibau e, como eu falei, agora vai para Areia Branca, e que a cidade de Parnamirim, também para a Praia de Pirangi, já levou. Nós estivemos recebendo aqui a vereadora Rafaela Dinilda, que é filha da prefeita de Parnamirim, veio conhecer como é que a gente realiza aqui e levou para a cidade dela. É um exemplo disso. Nós temos hoje empresas moçoroenses, pessoas que abraçam a causa, senão nós não conseguiríamos fazer. Nós temos uma grande estrutura de tenda, de palco, de som, de atrações que vão tocar, então tudo isso, de lanche, de pessoas voluntárias que trabalham e que precisam de um suporte. E tudo isso só acontece porque nós temos o poder público, e aí a Prefeitura de Tibau é muito parceira nossa, a Prefeitura de Mossoró nesses últimos 2 anos esteve junto também, como também empresas da cidade de Mossoró e Tibau que abraçaram, que acreditam, e tantos outros projetos, Vanúvio. Tudo que eu vou fazer, sobretudo quando eu não tinha mandato de vereador, e mesmo tendo mandato de vereador, eu bato na porta de pessoas, eu bato na porta de empresários, eu apresento o projeto e mostro. Primeiro, eu acho que para que a gente possa fazer isso tudo, a gente tem que ter credibilidade. E graças a Deus, a minha história de vida, a minha história na política, né, a forma com que eu faço, a transparência com que eu dou as coisas, fez com que a gente pudesse ter essas portas abertas. E essas portas abertas fazem com que a gente mude vida. E com certeza, tudo que a gente vai fazer não é o vereador Petras, não é Petras. É um conjunto de pessoas que acreditam na transformação. A gente traz informações do Mossoró Cidade Junina. É que pesquisadores da UERN deram início ao estudo de impacto socioeconômico do Mossoró Cidade Junina 2025. Está na fase de pré-eventos, né? E estão sendo coletados dados de hotéis, bares e restaurantes, além de quadrilhas juninas. Acompanhe. O estudo realizado pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, em parceria com a CDL Mossoró, teve início nesta semana. Na etapa pré-evento, os pesquisadores visitam hotéis e pousadas, além de bares e restaurantes que estão em um raio de 1,5 km dos polos do MCJ. Vamos estar circundando 1,5 km de todos os polos existentes, né, dos 9 polos citados pela Prefeitura, e visualizando os investimentos, os números de empregos gerados e a expectativa de faturamento. Então a gente tem geralmente essa expectativa cobre entre 2 e 3 vezes a cada real investido. Nesta etapa, a pesquisa também contempla as quadrilhas juninas de Mossoró e cidades vizinhas que irão participar do MCJ. A ideia é ter um panorama de quanto os grupos juninos movimentam em serviços e comércio, como a compra de aviamentos e a confecção de figurinos. Apesar de ainda estar em andamento, a pesquisa já apresenta alguns resultados. Nesta semana, a equipe concluiu a coleta de dados do setor hoteleiro. Além da projeção da taxa de ocupação, também já foi possível identificar qual será o retorno do investimento dos hotéis e pousadas moçoroenses. Vamos finalizar essa primeira fase analisando a questão das quadrilhas, né?
tanto visualizando a questão local, no que diz respeito à geração de emprego e setores de serviços e comércio, então desde costureiras, compra de aviamentos, roupa, tecidos, de uma forma geral, né? E visualizar também os valores que serão gastos pelas quadrilhas que são de outros municípios e que irão participar exclusivamente do Mossoró Cidade Junina. Então, a gente já começa a incorporar a pesquisa, visualizando de que o Mossoró Cidade Junina não é apenas algo que mexe com a economia da cidade de Mossoró. Professor Leovigildo Cavalcante, coordenador desta pesquisa tão importante, né? Porque ela vai antes, durante e depois do evento e traz esse ajuntamento aí de dados, de informações que tem repercutido positivamente no MCJ, porque algumas das decisões de um ano para o outro foram tomadas a partir do que é informado ali nos números pela população. Então, é algo importante, cada vez mais necessário, não só aqui para o evento de Mossoró, ou Cidade Junina, mas também para outros eventos, essa parceria da universidade com as prefeituras, também a Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL, muito necessário. Em breve aqui no nosso programa, professor Leovigildo já trazendo dados com exclusividade. Bem, um abraço aqui, muitas participações, hein? Já vou começar aqui. Quem está mandando mensagem, valeu Janilson, sempre interagindo conosco, mandando mensagem. A Leandra, do Alto de São Manuel, valeu Petra, só você mesmo para transformar plástico em cadeiras de rodas. Gostei, parabéns pelo projeto. Quem também está aqui, estou ligadinho no programa. Tampinha da Inclusão já é sucesso, parabéns Petras pela iniciativa aqui para nossa cidade. Tá? Quem também está mandando mensagem aqui, qual é a idade certa para ser um auxiliar em sala de aula? Aqui é relacionado a outro assunto. Um abraço também para o Leonardo Simão. Valeu, Leonardo Simão, sempre aqui conosco, mandou mensagem, atualizou aqui, foi lá para cima, viu, Leonardo Simão? Mande aí um abraço para o amigo Petras. Valeu, Leonardo Simão. Vou trazer mais uma pergunta aqui antes de voltar com Petras. Mais uma interação, tá bom? Bora, meu vereador. O único que consegue dinheiro para as instituições das pessoas com deficiência. Parabéns, você vai longe. Tamo junto. Quem foi que escreveu essa mensagem aqui? O Nixon Dantas. Obrigado pela participação, tá bom? Estou assistindo o programa. Parabéns, vereador Petras. Iniciativa, projeto bacana e necessário. Simone do Liberdade 1. Tem muitas mensagens aqui. Eu vou ler, tá bom? Vou tentar ler todas aqui. O Juan do Santo Antônio, boa noite, Vonuvo, parabenizo o grande trabalho do vereador Petras. Vou trazer mais mensagens, mas antes, vamos aqui mostrar como é que está lá. Eu acho que essas imagens são de hoje, será ou não, Ítalo? Imagens lá da Estação das Artes, de ontem, né? Imagens de ontem da Estação das Artes, olha só, imagens de drone, a montagem lá dos palcos, das tendas, de como vai ser o Mossoró Cidade Junina 2025, lá no Polo Estação das Artes. Vai ter o Polo também Arraiá do Povo, lá no Parque de Exposições Armando Boá, que neste ano já inicia com o nome Zé Lima, Arraiá do Povo Zé Lima. Olha só. E aí, a minha pergunta já para Petras é a seguinte, a gente vê aí, ó, o palco, Petras vai ter Fronte da Inclusão, novidade que começou aqui pelo Mossoró Cidade Junina, já está ocupando vários eventos, Rio Grande do Norte afora. E aí, vai ter Fronte da Inclusão? Vai ter Fronte da Inclusão e vai ter um espaço cada vez melhor. Diante da construção que a gente faz, de ouvir as pessoas com deficiência. Inclusive, quando eu assumi a assessoria especial da Prefeitura Municipal de Mossoró, em 2023, nós reunimos as instituições, as pessoas com deficiência, junto com nossa querida Camila Moraes, que é coordenadora de política para a pessoa com deficiência na Prefeitura Municipal de Mossoró. Pela primeira vez, uma pessoa com deficiência ocupa esse espaço, e aí nós reunimos essas pessoas e junto com elas pensamos no abafador de ruído para aquelas pessoas que têm sensibilidade auditiva, na prancha de comunicação aumentativa e alternativa para as pessoas que não são verbais, que não falam, mas que querem se comunicar. Nós também pensamos em todos os banheiros acessíveis, em todos os polos e também nos intérpretes de Libras no palco, porque antes nós tínhamos intérprete de Libras aqui na transmissão da TCM,
mas aí nós passamos a ter intérprete Libras não só no palco na estação, mas em todos os palcos, e lembro-me que isso virou uma grande febre. Hoje a cidade, inclusive o vereador Técio, na visita que fez essa semana em Mossoró, ele citou que assim que ele viu aqui, ele ligou para mim, de fato, e solicitou que Natal pudesse ter. A capital não tinha, então Mossoró foi farol. Hoje Pau dos Ferros, Sapudi, tantas outras cidades levaram essa ideia, e eu fico muito feliz porque bons projetos, assim como o Tampinha da Inclusão está aqui, o Fronte da Inclusão e todo, né, esse leque de pontos de inclusão que são espalhados nos polos de Mossoró, cidade junina, virou referência para outras cidades. Então o Fronte da Inclusão vai acontecer, dessa vez um pouco mais suspenso, para garantir ainda uma visibilidade melhor. Eles vão ter um acesso que vai ser todo identificado a partir do lado direito do palco. Eles entrarão já nesse acesso que tem segurança, uma equipe da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, vão desembocar já em cima, né, desse espaço, onde eles vão ter uma visibilidade melhor, porque a gente já pensou nisso. Foi pensado o fronte no pé do palco mesmo, mas naquele momento a gente começou a identificar que o querosene que era usado para as luzes, aquela coisa toda, incomodava um pouco, o som muito alto ali no pé, então a gente afastou um pouco, já seguindo essas orientações, e aí garantindo cada vez mais que as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida possam ter um espaço de qualidade e todo mundo, independente da sua condição, possa participar do Mossoró Cidade Junina. Vai ter período de inscrição? Como é que vai ser para... Isso, a equipe da Secretaria de Assistência Social, né, inclusive quero mandar um abraço para a Carla, para o secretário Etevaldo, para nossa querida primeira-dama Cíntia Pinheiro, né, que tem aí encabeçado toda essa luta, fazendo esse contato, né? Eu participei de todas as reuniões com elas e agora no início de junho serão abertas as inscrições, vai ter uma aba lá no site do Mossoró Cidade Junina para que as pessoas possam fazer sua inscrição e escolher o dia que elas desejam participar. Um abraço aqui para Gerson Nóbrega, interagindo conosco, parabeniza aqui o vereador Petras e ele parabeniza aqui pelas pautas inclusivas. O casal Nonato Gomes e Edilene Moraes, acompanhando a gente lá do Van Rosado, a G. William também. Quem também está aqui, a nossa telespectadora, parabeniza o vereador Petras pela sua solidariedade humana juntar Tampinha para a PAI. Faz tempo que ninguém divulga, não sabe que existia essa campanha. Valeu, um abraço. Cássia do Santa Delmira, obrigado pela participação, tá bom? Quem também está aqui conosco, meu amigo, lá direto do Sumaré, meu amigo aqui lá junto com a esposa, Dona Dita, Niel do Sumaré. Valeu, Niel, obrigado, tá bom? Elizabeth do bairro Barrocas também aqui com a gente. Vereador Petras, vi que você estava com o prefeito na Lagoinha, resolvendo o problema lá da bomba d'água, acabou o sofrimento daquele povo. Obrigado, Elizabeth do bairro Barrocas. Quem também está aqui conosco, obrigado pela audiência, é o Luiz Aires. Valeu, Luiz Aires, também tirando foto da televisão. Vou tentar trazer aqui, rapaz, alô de todo mundo, tá bom? O João, diretor da UPA, também aqui conosco. Quem está aqui, direto de Caraúba, rapaz, Seudão, valeu, Seudão, tá ligado no programa. Gostando demais aqui da entrevista do vereador Petras. Mais uma pergunta aqui. Olha, tem mais uma interação aqui. Obrigado, viu? Obrigado aqui. Não deixou o nome, peraí. Bem, vou tentar verificar aqui para saber o nome, tá bom? Seu Manuel, obrigado. Bem, diante de tantas iniciativas, Petras, e aí seu nome fica em evidência, né? O mandato também. Próximo ano é ano eleitoral. Vereador Petras, pretende ser candidato ano que vem? Olha, na verdade, a única candidatura que eu pretendo no próximo ano é de continuar vereador de Mossoró, trabalhando muito mais pela minha cidade. Né? Geralmente os políticos eles costumam negar, né, quando vai fazer alguma coisa, ou se for da vontade do povo. Claro que a gente precisa ter a vontade do povo, ter o apelo popular, né, mas uma eleição do próximo ano, a gente com certeza vai participar ativamente, porque eu defendo aquilo que eu acredito. Então eu vou defender nomes que eu acredito, mas não tenho nenhuma candidatura posta, né? A gente não tem, pelo menos até hoje, nenhuma candidatura posta. O que a gente quer, de fato, é poder trabalhar cada vez mais, é ter condição de poder colaborar cada vez mais com as pessoas, porque às vezes a gente fica, né, querendo poder fazer mais, mas a gente também tem um limite, né? O vereador, ele é o para-choque, é quem está ali colado na população, muitas das vezes visitando as comunidades, 2, 3 comunidades por dia. Às vezes o dia não dá tempo de fazer aquilo que a gente quer, mas o desejo é da gente contribuir cada vez mais, por isso que a gente busca parceria, a gente muitas das vezes sai até do que é nossa obrigação, né, que é buscar parceiros, pessoas para implementar projetos
para fazer acontecer, porque eu sou esse ser inquieto, imparável, né? Porque se eu ficar parado, você pode ter certeza que é porque eu estou doente. Eu gosto de estar na ativa, lutando, se Deus quiser, para que a minha cidade possa desenvolver, e que a gente tenha exemplos como esse de inclusão. Hoje as pessoas olham para a gente, e eu quero mandar um abraço para a Dacildo, para toda a turma de Caraúbas, meus queridos amigos de vereadores lá de Governador de Cerrosado, de Apodi. Eu tive palestrando em Fortaleza, no encontro do Conecta há umas 2 semanas, e levando essas experiências, a forma com que a gente conduz o nosso mandato, e fico muito feliz por isso. Vereador Alúcia botou o nome aqui, né, na mensagem. Bem rapidinho, a gente tem só mais 30 segundos, mas a pergunta dela é sobre a fiscalização sobre a soltura de fogos ruidosos aqui em Mossoró. A Guarda Municipal está preparada para fazer essa atuação? Já fizemos uma reunião com a Guarda Civil Municipal. Próximo domingo será lançado mais uma vez a campanha. Nós tivemos uma diminuição na soltura de fogos depois que começamos a fazer essa campanha, né, mais forte na cidade de Mossoró, e esse ano a gente vai fazer ainda mais, conscientizando as pessoas e mostrando que inclusive é crime quem soltar fogos ruidosos, que podem aí causar problemas para idosos, para crianças, para autistas, né, para mulheres gestantes. Você pode ser multado. Então é melhor não soltar, ter empatia e se colocar no lugar do próximo. Hoje em dia a gente estranha, né? Quando solta assim um foguetão, opa, o que é que está acontecendo? Que realmente já deixa de ser algo cultural, né? A soltura de fogos daqueles ruidosos que causam realmente aí muito transtorno às pessoas. Vereador Petras, muito obrigado pela disponibilidade de ter vindo conversar conosco aqui no cenário político. Até a próxima. Obrigado, Vodulfo. Obrigado a todos que tiveram aí a paciência de ficar na frente da televisão. Fico muito feliz de poder partilhar um pouco da nossa experiência e divulgar o nosso mandato. Seja sempre bem-vindo, até a próxima. A você de casa a gente agradece a audiência. Tenham todos um ótimo final de semana, bom descanso e até junho, hein? Um abraço.